E se eu te disser que enquanto o mercado parece indeciso, enquanto a maioria das pessoas está com medo, carteiras gigantes de Bitcoin estão fazendo a maior acumulação já registrada. Isso aqui não é opinião, tá? São dados on-chain verificáveis que eu vou te mostrar agora. E não só para o Bitcoin, viu? O Ethereum está mostrando sinais que a gente não via desde o início de outros mercados de alta. Então, fica até o final, porque hoje eu trouxe 5 indicadores que juntos pintam o cenário do que pode estar acontecendo por trás das cortinas do mercado cripto. E o último indicador é talvez o mais subestimado de todos, que quase ninguém está prestando atenção. Bora lá! Vamos começar pelo dado mais impactante. Esse gráfico aqui ele mostra o índice de acumulação por baleias em dólares, que é a linha verde, sobreposta ao preço do Bitcoin, que é a linha preta. E o que a gente está vendo nesse indicador? A linha verde, que representa as compras líquidas das baleias, ou seja, carteiras com mais de 1000 Bitcoins, disparou no nível mais alto da história. Nunca antes, desde que o Bitcoin existe, as baleias acumularam tantos dólares em um período tão curto. Vamos contextualizar aqui. Em 2020, antes daquele bull run que levou o Bitcoin de 10 mil dólares para 69 mil dólares, a gente viu um spike de acumulação. Em 2024, antes da aprovação dos ETFs, outro pico. Só que o que está acontecendo agora supera todos esses cenários anteriores. A acumulação atual está literalmente fora da escala histórica. E repara num detalhe importante, a linha verde oscilou num território negativo durante boa parte dos últimos 2 anos. Né? As baleias estavam distribuindo, ora comprando, ora vendendo e realizando lucro. O que faz todo sentido, já que o mercado estava num preço em ascendência. Só que agora, com o preço caindo, elas voltaram a comprar com uma velocidade, uma intensidade absurda. E isso nos diz algo fundamental. O dinheiro grande, o dinheiro que historicamente compra em momentos mais difíceis de sangue na rua, ele está enxergando esses preços como uma oportunidade e não como um risco. Isso tende a continuar acontecendo se o preço ficar nesses patamares ou até cair mais. Só que a acumulação por si só, ela não conta a história completa, né? A pergunta que importa é quem exatamente que está comprando e quem que está vendendo. Porque quando a gente abre os dados por faixa de carteiras, o cenário fica ainda mais revelador. Esse aí é o gráfico de análise em pirâmide, né, por tamanho de carteira com dados dos últimos 60 dias. Nós podemos observar que as carteiras entre 1000 e 10 mil bitcoins, as baleias, acumularam 132 mil bitcoins. Carteiras com mais de 100 mil bitcoins também estão positivas com 10 mil bitcoins comprados. Só que agora a pergunta, quem que está vendendo nessa história? O principal cohorte de venda são os tubarões, que tem entre 100 e 1000 bitcoins. Essas carteiras também podem representar baleias, tá, pessoal? Porque muitos investidores grandes dividem em diversos endereços, pode ser também mineradores que estão vendendo para cobrir custos operacionais. Então dá para perceber que não tem um consenso no mercado, só que as carteiras que venderam durante praticamente 100% do tempo nos últimos anos mudaram de comportamento e começaram a comprar. É dinheiro sendo de fato movimentado e movimentado em peso. Bom, até aqui a gente falou das carteiras on-chain, mas e o dinheiro dos institucionais, os ETFs? Será que os grandes fundos também estão segurando posições ou será que eles estão correndo aí enquanto o sangue está nas ruas? A resposta também é surpreendente. E se esse tipo de análise está fazendo sentido para você, se está te ajudando a enxergar o mercado com outros olhos, já deixa um like aqui no vídeo, porque parece simples, mas ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. Vamos lá para o terceiro indicador. E esse aqui é um dos meus favoritos. Ele mostra o fluxo acumulado dos ETFs de Bitcoin desde o começo de 2024, quando foram aprovados nos Estados Unidos. A linha azul é o saldo total em BTCs dos ETFs e a preta é o preço do Bitcoin. Primeiro contexto, desde a aprovação dos ETFs, os fundos acumularam uma quantidade massiva de Bitcoin. A linha azul ela subiu de forma quase contínua ao longo de 2024 e 2025, mesmo com essas oscilações de preço. Agora o dado crucial. Desde o pico de preço do Bitcoin, os saldos dos ETFs caíram 12%. Pode parecer muito à primeira vista, só que pensa comigo, o Bitcoin ele corrigiu mais de 50% desde o topo e os ETFs perderam apenas 12% do saldo. Isso significa que a grande maioria dos investidores institucionais que entraram via ETF simplesmente ficaram, eles não venderam. E o que isso nos diz? Que os especuladores de curto prazo que entraram nos ETFs só para surfar o hype, provavelmente estão saindo. O que resta é o que a gente pode chamar de dinheiro paciente. Os alocadores institucionais, family offices, fundos de pensão, advisors, esse pessoal que entra para tese de longo prazo e que não se move com a volatilidade do curto prazo. Essa resiliência institucional é um dos sinais mais fortes de maturidade de um ativo. O Bitcoin está deixando de ser uma aposta especulativa e está virando alocação estratégica. É claro que nós ainda não estamos nem perto do ápice dessa maturidade, afinal, eu comentei aqui recentemente, né, muitos institucionais ainda enxergam o Bitcoin como tecnologia pura e simples, não enxergam como reserva de valor, que é o que ele realmente é, na verdade.
Só que nós estamos no caminho e isso é inegável. E falando em maturidade de dados e análise, esse tipo de leitura que eu estou fazendo aqui, cruzar os indicadores on-chain, entender o comportamento das baleias, interpretar o fluxo dos ETFs, é exatamente o que a gente faz na Target, só que em profundidade e em tempo real. No Professional, a gente transforma esses dados brutos de blockchain e macroeconomia em análises práticas para quem quer investir com inteligência e não com achismo ou feeling. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de informação antes de todo mundo, com relatórios, alertas e aulas, toda semana, o link da Target está aqui na descrição. Mas a gente ainda não falou do Ethereum, né, pessoal? E olha, o que está acontecendo no Ethereum pode ser até mais impressionante do que do Bitcoin, porque a acumulação lá é praticamente unânime. Aqui nós vemos apenas dois tipos de carteira vendendo de verdade, tá? O varejão, com menos de 0,001 Ethereum, e as carteiras que têm entre 10 mil e 100 mil Ethereums, que venderam 2 milhões de tokens. Todas as outras estão positivas, com destaque para as carteiras com mais de 100 mil Ethereums, acumulando mais de 3 milhões de tokens em 60 dias. Essas carteiras, bastante provavelmente, elas estão ativamente minerando o Ethereum, né, fazendo o famoso staking. E se você está chegando aqui agora e está curtindo esse nível de análise, se inscreve aqui no canal, que toda semana eu trago dados on-chain atualizados com esse nível de detalhe e ter você aqui faz toda a diferença. Então vamos lá, para o último indicador, eu deixei esse para o final de propósito, porque é o que eu vejo menos gente acompanhando, como eu falei, só que pode ser o mais poderoso de todos para entender o que está por vir aqui no Ethereum. Esse gráfico aqui ele está mostrando a fila de validadores do Ethereum, ou seja, quantos Ethereums estão esperando para entrar no staking, em azul, versus quantos estão tentando sair em vermelho. Olha o que está acontecendo. No final do gráfico, a fila de entrada explodiu para mais de 4 milhões de Ethereum tentando ser validados, né? Entrar para validação, efetivamente minerar e validar transações. Essa é a maior fila de entrada da história do Ethereum, supera todos os registros. E o que isso significa na prática? São milhões de Ethereum sendo comprometidos para staking, ou seja, travados na rede por um período. Quando você coloca o Ethereum staking, você está dizendo para o mercado o seguinte: eu não pretendo vender. Eu estou aqui pelo longo prazo, eu estou apostando na saúde e na segurança da rede. E repara na relação entre entrada e saída. A fila de saída, em vermelho, está próxima de zero agora. Ou seja, quase ninguém quer sair do staking, as pessoas estão entrando em massa e ninguém quer sair. Para quem acompanha oferta e demanda, cada Ethereum que entra em staking é um Ethereum a menos, é um Ethereum removido de circulação líquida. Se a demanda pelo Ethereum se mantém ou cresce pelo DeFi, pelo uso da rede, por especulação, mas a oferta circulante diminui porque está todo mundo indo para o staking, a matemática é muito simples, né? Menos oferta e mais demanda. É esse cenário que nós estamos vendo se desenvolver agora por baixo dos panos, silenciosamente. Agora, vamos lá juntar tudo, tá, pessoal? São indicadores diferentes, fontes diferentes, olhando para aspectos diferentes do mercado. E todos eles estão apontando numa mesma direção. Medindo em dólares, é a maior acumulação das baleias do Bitcoin da história. Os ETFs perderam apenas 12% do saldo, os especuladores saíram e o dinheiro institucional ficou. Acumulação generalizada em Ethereum, com quase todas as faixas comprando. A fila do staking do Ethereum está na máxima histórica, uma confiança recorde na rede. E quando a gente olha para cada dado isolado, já é interessante, mas quando a gente coloca tudo em perspectiva, a narrativa é muito poderosa. O mercado cripto está sendo silenciosamente posicionado por investidores de longo prazo, baleias institucionais, validadores, essa galera aí. Enquanto que o varejo, né, de médio e curto prazo, os traders, especuladores, eles estão saindo com medo e realizando prejuízo. Historicamente, é em patamares assim que grandes oportunidades vão se formando para quem tem paciência. É óbvio que nenhum indicador garante nada, né? E também existem outros dados que estão bem menos positivos que esse que eu trouxe hoje. O mercado ele pode corrigir mais, podem aparecer cisnes negros, e por isso que a diversificação, a gestão de risco, como vocês já sabem, são fundamentais. Isso aqui, de forma nenhuma, é uma recomendação de investimento. Só que os dados são os dados. E agora você tem a mesma informação que grandes players estão usando para tomar decisões nesse momento. Se você quer ir além e ter acesso a análises como essa em tempo real, com profundidade, alertas e uma comunidade, dá uma olhada no trabalho da Target nos links da descrição. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!